Olá, amigos dos relatos. O que vou contar a seguir provavelmente é a história mais triste e aterrorizante da minha vida. Vou compartilhar desta vez de forma anônima pelos temas tão delicados que trata, embora já tenha contado outras histórias com o meu nome real. Acredito que em seu outro canal que foi deletado. Esta história começa, ou melhor, para ser mais preciso, se revive quando na segunda-feira, 8 de janeiro de 2023, depois de 20 anos nos reunimos. Aldo, Elias, Luiz, Alex, Amanda e eu nos reunimos porque Aldo havia retirado sua própria vida. Essa foi a notícia que Amanda nos deu um dia antes, através de uma chamada telefônica. De alguma forma ela conseguiu o número de telefone de todos. É que esta história começa há mais de 20 anos atrás, quando estávamos no ensino médio, quando não era comum que os adolescentes tivessem telefones celulares. No nosso caso, por exemplo, não lembro de nenhum de nós ter conseguir o número de alguém com quem não se tem contato há 2 décadas. Pode parecer quase impossível, mas para Amanda não foi. Ela se encarregou de encontrar, ligar e reunir todos que estiveram presentes. Na Ela Malita, sexta-feira, 19 de dezembro de 2002, recebi uma chamada de um número desconhecido que deixei tocar. Nunca respondo a números que não conheço. Na verdade, tenho um ditado: se for importante, vão ligar de novo. E assim foi quando atendi. Levou alguns segundos para reconhecer a voz do outro lado da linha. Era tão familiar, mas tão mudada ao mesmo tempo. Vi que é você, sou eu, a Amanda. Amanda do ensino médio, a esposa de Aldo. Havia anos que não tinha notícias dela. No mínimo 15 anos. No momento em que me confirmou que era ela, senti um calafrio, como se soubesse o que estava prestes a dizer. Mesmo assim, me atrevi a perguntar, a seguir a conversa como se houvesse algo normal naquela chamada. Amanda, como está, Aldo? Já passou, já aconteceu. Aldo se matou, fiquei paralisado. Algo em mim já sabia. Amanda me disse que estariam velando Aldo durante todo o dia de segunda-feira em uma funerária no Maranhão. Onde vivíamos, me apressei para realizar todas as atividades pendentes que tinha naquele dia. E por volta das 3 da tarde fui para lá. Tinha um nervosismo estranho ao chegar. Lembro de cada detalhe da dificuldade que tive para estacionar, da sensação das chaves do carro na minha mão, enquanto fechava a porta, e de cada passo que dei para entrar na funerária. Procurei pelo nome de Aldo para me dirigir à sala. Ele era o único falecido sendo velado naquela ocasião. Já estavam lá, Luiz e Elias acompanhando. Amanda Alex chegou logo depois. A primeira coisa que notei foi que as velas estavam apagadas e o caixão fechado. Depois de abraçar Amanda e dar minhas condolências, perguntei por quê. Ela me disse que as velas não permaneciam acesas por muito tempo, que já haviam tentado e decidiram deixá-las assim. Sobre o caixão, não me respondeu nada. Apenas disse que no dia seguinte o corpo seria cremado. Queria que estivéssemos presentes e, acima de tudo, que depois fôssemos à sua casa para conversar, falar sobre o que havia acontecido. 2 décadas atrás aceitamos. Era impossível evitar essa conversa. Me aterrorizava pensar nisso. Mas tínhamos tempo antes que isso acontecesse. Poderia ser adiado pelo menos por algumas horas. E assim mudamos de assunto e falamos como amigos que se reencontram, como se não houvesse uma história macabra por trás. 2 da madrugada, saímos para fumar. A funerária estava praticamente vazia. Havia poucos conhecidos e todas as outras salas estavam apagadas. Sempre tento aliviar um pouco. Momentos assim, através do riso, ao que é um meio de defesa, porque sempre acabo fazendo comentário bobo que provoca risadas doces em meio a tanta dor. Ódio seja um momento para a alma, não lembro o que disse, mas todos riram, inclusive Amanda não conter a risada. Todos rimos forte, como se precisássemos disso naquele momento. Como se precisássemos liberar, não tínhamos chorado. Então, supondo que através de uma gargalhada liberamos muita emoção. Nisso notamos que alguém mais estava rindo, do outro lado da rua. Alguém quase invisível entre as árvores, atrás de uma grade que delimitava uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social. Alguém ou algo estava rindo conosco. Alguém oculto nas sombras, um homem de preto imóvel que olhava para nós. Nosso breve momento de paz terminou.
Ele estava sorrindo para nós. Parecia feliz com isso. De repente, deu um passo para trás e desapareceu, como se tivesse sido engolido pela escuridão, ou como se tivesse evaporado na nossa frente. Ficamos duros, travados. Sabíamos quem era. No fundo, sabíamos de quem se tratava. Tinha voltado para mostrar que tinha levado o Aldo para continuar. Tenho que voltar, contar o que aconteceu na manhã de 18 de dezembro de 2002, há mais de 20 anos, quando meus amigos e eu falávamos sobre coisas sobrenaturais. Durante o recreio, era moda na época, estávamos no primeiro ano do ensino médio, a 2 dias das férias, e sabíamos que Aldo iria mudar de escola, que nossa amizade, como conhecíamos, pelo menos nessa fase, estava chegando ao fim. Pensamos que seria interessante conseguir um tabuleiro Ouija para brincar, ter uma experiência, uma história em comum, para lembrar juntos se algum dia nos reencontremos. Nos propusemos a investigar. Com conhecidos sobre o assunto, combinamos de reunir todas as informações possíveis e fazer direito. Queríamos buscar todos os elementos que precisávamos para que realmente funcionasse, para falássemos com algo. Ainda lembro de tudo que mencionamos na sexta-feira, no recreio. Precisávamos conseguir velas pretas para colocar em cada canto do tabuleiro, um copo de água, um prato com sal e selar o tabuleiro com sangue dos participantes. Na sessão não era nada surreal. Nos disseram que bastaria furar um dedo e colocar no tabuleiro. Enfim, já podem imaginar tudo o que tivemos que procurar ao sair da escola. Nos reunimos e fomos comprar o tabuleiro e os ingredientes que precisaríamos. Só faltava uma coisa importante: o local onde poderíamos brincar sem que ninguém nos incomodasse. Elias se lembrou de uma construção grande, parada atrás da casa dele. Não era nada. Assombrado, apenas uma construção parada por falta de dinheiro. Nos pareceu uma boa ideia e nos pusemos a caminho para fazer isso. Já no local, buscamos o lugar mais escondido, onde entrasse menos luz do sol, e sobretudo com medo de que alguém de fora visse que estávamos acendendo velas, pois sabíamos que isso resultaria em uma boa bronca. Era uma tarde ensolarada lá fora, mas encontramos uma forma de nos mergulhar na escuridão, para começar a instalar tudo que havíamos levado para aquela sessão. Acendemos as velas, colocamos a água e o sal, e claro, não esquecemos da ideia do sangue. Aldo e Luí eram os mais empolgados com o assunto. Então decidiram que eles seguraram um indicador, Amanda, Elias, Alex, e eu formaríamos uma espécie de círculo ao redor segurando as mãos. E então começamos com as perguntas. Há alguém aí sim quer jogar com a gente? Qual é o seu nome? Todos nós nos viramos. Isso não parecia um nome. Aldo estava rindo. Ele era extremamente cético e dizia: como podíamos acreditar naquilo que era claro, que Luís quem estava movendo o ponteiro? No entanto, a expressão de terror em Luís indicava que não era o caso. À medida que as perguntas avançavam, fomos conhecendo aquilo com quem falávamos. Nos disse que era um feiticeiro que morreu, queimado em 1749, no que hoje é a Arábia Saudita. Seu nome era Al-Rast. Em algum momento ele nos propôs algo. Disse que para que acreditássemos em sua existência e em seu poder, poderia fazer com que qualquer um de nós gozasse dos luxos que sempre desejamos. Aldo, querendo parecer o único que não acreditava, disse que aceitava. Quero tudo o que alguém pode desejar para ser feliz. Te dou o que você quiser em troca. A tábua, então, apontou para o número 20. Depois soletrou a palavra anos. Aldo disse que sim, sem nem entender o que significava. Naquele momento, um barulho muito forte soou lá de fora. Todos nós se soltamos pulando de susto, e eu vi algo mais, apenas iluminado. Pela luz das velas havia algo conosco, algo que havia chegado para não ir embora. Jamais terminamos a sessão e saímos da tábua. Aquela tarde ensolarada havia se nublado e caiu uma chuva que não me lembro de ter visto na previsão do tempo da TV com as férias. Tentamos esquecer o assunto aquela sessão, e ao começar das aulas, como já sabíamos, Aldo não voltou apenas alguns meses depois. Soubemos que seu pai conseguiu um emprego muito bom na prefeitura e que não estava ruim, e bem embora
Aldo nunca tivesse carências, no final teve uma vida bastante confortável. Pôde se dar luxos que antes não se permitia. Graças ao novo trabalho, seu pai investiu para abrir vários negócios no ramo de ferragens e construção. Viviam confortavelmente Curo anos depois. O pai de Aldo adoeceu, morreu deixando os negócios para seu filho e sua esposa. Embora não demorasse para que tudo fosse completamente de Aldo, pois sua mãe faleceu poucos meses depois. Sem razão aparente, disseram que foi de tristeza tão jovem. Aldo começou a levar uma vida de luxo. Carros, casas, terrenos. Ele se afastou dos amigos e mudou. Só manteve contato com Amanda. Os dois sempre se amaram, embora não admitissem com o tempo. Acabaram se casando e não soubemos nada deles por anos, até aquela ligação. De janeiro, dizem que alguém é cético até viver o paranormal na própria pele. E assim, Aldo pague um preço de ter mexido com o oculto. Pois suas interações não ficaram somente naquele dia do Ouija, depois do funeral da cremação. Depois de guardar suas cinzas, nos dirigimos a um apartamento perto do aeroporto. Aldo e Amanda tinham vários que alugavam como parte de tantos negócios. Entramos e nos acomodamos em uma sala linda, em meia-lua, muito confortável. Amanda foi até a cozinha e voltou com uma cerveja para cada um de nós. Irei contar essa pequena parte da perspectiva dela. Suponho que precisamos falar sobre o elefante na sala. Acho que todos sabemos por que estamos aqui, o que invocamos há 20 anos. Voltou para cobrar aquela dívida. Todos sabíamos o que faria certo. Porque não acho que fui a única que sonhou com ele nos últimos dias. Eu pessoalmente vinha sonhando com isso. Desde que os 20 anos daquela primeira sessão, não com frequência, mas de vez em quando, como se não devesse esquecer, como se fosse uma dívida. Alex e Elias comentaram que tiveram um sonho recorrente com um ser de preto, muito semelhante ao que vimos fora da funerária. Eles sonharam várias vezes, desde aquele dia até a noite da morte de Aldulu. Por sua vez disse que, assim como eu vi, sonhou aquilo. Azul, o que apenas naquele momento confessamos aos outros, foi que tanto ele quanto eu já o tínhamos visto antes naquele dia, entre as sombras presente. Naquela tarde em que o invocamos, aqui preciso fazer um parêntese. Voltar 10 anos a um encontro que Luí e eu tivemos. Lu se tornou muito religioso, tanto que em algum momento sentiu o chamado para ser sacerdote, herói, devoto de São Bento. Um santo que, como é bem sabido, ajuda e intercede pelas pessoas quando estão em perigo pelo maligno. Luiz e eu sempre soubemos que o que havíamos trazido, o que havíamos deixado livre naquele dia, estava muito perto de nós. Só nós podemos sentir aquela maldade impressionante, aquela proximidade do mal que jamais poderíamos explicar. Desde aquele dia, pela conversa que tive com Luiz, entendi que ambos nos tornamos mais suscetíveis a fenômenos paranormais, a ver coisas a sentir, presenças, inclusive a mim, como contei em outro relato, chegaram a grudar entidades. Luiz, por sua vez, sentia-se o tempo todo acompanhado de uma presença. Ela aparecia em seus sonhos, um homem queimado com bolhas latentes, que pareciam prestes a explodir a qualquer momento. Com o passar do tempo, ele não apenas o via dormindo, mas refletido nos espelhos atrás dele, como se estivesse vigiando a certa distância, sempre sem fazer nada, sempre imóvel. E é que lembrem-se, foram ele e Aldo que tinham as mãos sobre o ponteiro. Foram eles que o trouxeram. Acho que por isso se manifestava mais com ele do que comigo. Quando encontrei Luiz já ordenado, pedi que abençoasse minha medalha de São Bento. Ela tem um sacramental muito poderoso. Prote da ação do maligno, as letras que a compõem fazem parte de uma oração muito poderosa para expulsar seres de baixo astral. A medalha tem uma oração e um ritual especial, com o qual deve ser abençoada e, obviamente, deve ser feito por um sacerdote. Luiz o fez, percebi que ele também a usava. Alguns anos atrás, fiz uma tatuagem da Cruz de São Bento, quando Lu perguntou: "Você quer se esconder?" E sorriu. "Você já sabe de quê?" Respondi naquele dia. Ele me disse que na fé encontrou escape para aqueles sonhos, para aquelas visões que o aterrorizavam, que na oração encontrou paz, e que em grande medida escapar daquilo foi um grande motivo para dedicar sua vida à religião naquele dia.
Jantamos juntos e não nos vimos mais, até agora acompanhados do resto do grupo, estando todos juntos, reunidos no apartamento de Amanda. Ela nos contou tudo sobre os últimos dias de Aldo. Contarei o resto dessa história com suas próprias palavras, de sua perspectiva. Tudo parecia ir maravilhosamente bem para a família de Aldo, desde que saímos da escola. Tudo foi a favor, mas houve algo estranho. Apareceram marcas misteriosas nas costas dele, como se fossem provocadas por queimaduras. Não deram importância. Foi ao dermatologista e disseram que às vezes a pele perde pigmentação por problemas de estresse, mas que não era algo preocupante. No entanto, que estresse ele poderia ter se sua família passa pelo melhor momento? Como vocês sabem, eu continuei em contato. Aldo, não é segredo para vocês que ele e eu sempre nos sentimos atraídos um pelo outro. Então, alguns meses depois, namoramos por alguns anos. E quando ambos tínhamos 20 anos, nos casamos, éramos muito jovens. Mas naquele momento, Aldo já era dono dos negócios de seu pai, que morreu quando ele tinha acabado de completar 27 anos. 18 anos, sua mãe morreu, 7 meses depois, no casamento. Tivemos uma grande cerimônia, uma grande festa, mas sempre houve algo estranho. Nunca na presença de Aldo se conseguia acender uma vela no dia do nosso casamento. Nenhuma vela se acendeu. Não eram velas sagradas ou qualquer coisa do tipo. Eram simples velas aromáticas em casa. Eu não podia acender velas no meu altar. E agora no velório vocês viram as velas. Nunca se mantêm acesas, como se algo não quisesse que uma luz brilhasse para ele. Nunca pudemos ter filhos. Tentamos e tentamos. Fizemos exames no final, só para ter a certeza de que Aldo era estéril. Quando recebemos essa notícia, sua forma de ser mudou muito. Começou a festejar, a se meter em coisas mais pesadas. Parou de ir para casa e, obviamente, começou a me trair. Eu nunca reclamei. Dizia que não importava, que eu o amava. Mas algo se quebrou quando ele recebeu essa notícia. Não sei perder os pais tão jovem, não poder ser pai, a responsabilidade de tudo o que tinha que dirigir. Tudo acabou por consumi-lo lentamente, pouco a pouco. Não sei como aguentamos tanto. Em agosto do ano passado, nos divorciamos. É por isso que este apartamento está mobiliado. Aqui vim morar depois que me separei. Aguentei tudo, aguentei muito. Mas é que realmente o amava quando nos separamos. Ele diminuiu muito as festas. Parecia mais tranquilo. Dizia que me perder lhe abriu os olhos e que queria outra chance. Eu disse que continuaria vivendo no apartamento e que queria vê-lo bem, mas que não voltaria para o seu lado até ver que realmente estava mudando. Ele me deixou umas chaves de sua casa e disse que em algum momento eu iria precisar delas. E sem pensar muito as guardei no meu casaco. Passaram-se meses e ele parecia melhor. A cada vez achei que era a luz no fim do túnel, mas não chegou aqui. Aldo me acordou com uma ligação às 3 da manhã. Disse que algo o havia despertado. Uma voz rouca no ouvido. Ele acordou assustado, viu a sombra de alguém saindo correndo de seu quarto para a sala. Ele tinha uma arma que ficava ao seu lado. Então não hesitou em pegá-la e sair para verificar, pensando que talvez algum ladrão tivesse entrado. Mas teria que ser um ladrão muito bom, porque os alarmes das portas e janelas não haviam disparado. Ele verificou, mas não encontrou nada estranho. Então voltou para a cama, mas não conseguiu dormir. O resto da noite e de manhã. Liguei para ele por volta das 8 para ver como ele estava. Pensei que iria acordá-lo, mas ele já estava acordado. Me disse que teve uma noite muito estranha, daquelas em que se tenta dormir, mas fica se revirando na cama. Então decidiu começar o dia cedo, fazer exercícios, tomar banho e ir ao escritório para revisar alguns papéis. Pensava que assim, quando chegasse a noite, estaria tão cansado que cairia como uma pedra. Achei um bom plano. Desejei-lhe um bom dia e nos despedimos naquela madrugada. Eu dormia tranquilamente, quando novamente uma ligação de Aldo me acordou. Ele disse que algo estava acontecendo em sua casa, que estava dormindo bem quando um cheiro horrível o acordou. Disse que cheirava como quando se queima cabelo, ou penas de frango, ou coisas assim, um cheiro muito forte que não sabia de onde vinha a área da casa. É um condomínio onde obviamente não há restaurantes ou cozinhas ao redor. E mesmo que houvesse, não acho que às 3 da manhã alguém estaria cozinhando.
Aldo levantou-se, saiu de seu quarto e detectou que o cheiro vinha de dentro da casa. Então dirigiu-se ao andar de baixo. Tudo estava apagado, apenas as pequenas luzes de emergência iluminavam um pouco o lugar. Logo detectou uma luz brilhante ao fundo na cozinha. Uma luz que se filtrava pelas frestas da porta. Era fogo. Algo estava queimando ali dentro. Então correu assustado, pensando que algum forno estaria ligado ou algum curto-circuito havia provocado um incêndio. Mas quando entrou, viu incrédulo o horror. Perdoe-me por tomar fôlego, mas o que Aldo me disse que viu ainda me aterroriza. Aldo disse que viu que algo estava queimando. Eram os restos do que parecia ser uma ave preta. Algo que não se distinguia bem. Estava envolto em chamas. Havia tanta fumaça que não pôde reconhecer do que se tratava. Ele me enviou um vídeo. Era nojento como pôde. Ele apagou aquela coisa, a jogou no lixo fora da casa. Pegou as chaves do carro e dirigiu até aqui. Quando chegou, o cheiro era muito ruim. Pensamos que o cheiro havia impregnado em suas roupas. Então ele foi tomar banho e eu coloquei sua roupa para lavar e secar. Aquela noite ele dormiu aqui comigo. Se soubesse que seria a última noite que passaríamos juntos, teria o abraçado cada minuto no dia seguinte. Visitei Aldo em sua casa, apesar de ter me mandado fazer uma limpeza no local. O cheiro permanecia nele. Não em suas roupas, ele próprio exalava aquele cheiro de queimado. Não sumia com nenhum perfume. Parecia que emanava de seus poros. Ele parou de ir a lugares públicos e de ir trabalhar pela vergonha que sentia. No dia 22 de dezembro, ele me ligou às 6 da manhã, pediu que eu fosse vê-lo. Disse que era urgente. Eu me preparei e fui para sua casa ao chegar. Toquei a campainha e ele abriu imediatamente. Parecia que estava ali do outro lado da porta. Esperando, ele me abraçou e agradeceu por ir. Disse que algo estava acontecendo, que a noite estava dormindo, quando sentiu que alguém o segurava pelo pescoço. Pensou que era algo que estava acontecendo no sonho, até começar a sentir uma ardência que o acordou. Uma ardência real. Algo estava queimando. Ele levantou-se da cama, mas não viu nada, e quis pensar que era apenas um sonho muito real. Mas quando acordou pela manhã, quando se levantou para ir ao banheiro no espelho, pode ver a marca daquilo que o havia tocado. Foi então que me ligou. Lembro-me muito bem do que ele disse, do medo em sua voz. O tempo se cumpriu. Amanda, ele está vindo atrás de mim. Senti como se uma flecha atravessasse meu corpo. Sacudiu minha mente. Eu disse que não. Que como ele acreditava nessas coisas, que isso era impossível, embora no fundo eu tivesse muito medo por ele no fundo. Acreditava que podia ser verdade desde então. Aldo tinha sonhos vívidos. O que estava queimando cada sonho era muito real. Dizia sentir como a pele ardia, e ao acordar sempre encontrava marcas que queimavam, como se realmente fossem queimaduras. No dia 2 de janeiro, ele me ligou, disse que precisava que eu o acompanhasse a um lugar. Eu hesitei um pouco, mas no final concordei. Fomos a um bairro muito feio, perto de um mercadinho chamado Glória. Me lembro disso porque estavam distribuindo o resto de carnes. Estava morrendo de medo na entrada do bairro. Havia um grupo de homens de aparência muito ruim. Aldo perguntou pela senhora Marta e eles disseram onde era, não, sem antes pedir algum dinheiro. Entramos e a casa da referida senhora era a última a do fundo. Tinha gaiolas onde se viam algumas penas como de galo ou algo assim. Aldo bateu e a senhora abriu a porta. Ela tinha uma aparência descuidada, roupas muito desgastadas e um olhar sinistro. Ela ficou olhando na direção de Aldo, disse para entrarmos, mas quase gritou. Você não é bem-vindo, Aldo. Ficou parado pensando que ser a ele. Mas a senhora o puxou pelo braço para levá-lo para dentro. A primeira coisa que ela fez foi perguntar o que você fez. Ela não sabia, porque estávamos lá e ainda assim fez essa pergunta no início. Tentamos fazer com que ela acreditasse que não sabíamos o que havia acontecido, mas a senhora sabia mais do que aparentava. Terminamos confessando o que tínhamos feito anos atrás, com detalhes. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois levantou o olhar, olhou fixamente para ele e disse que não podia ajudá-lo, que ninguém podia, que esperava que ele tivesse aproveitado, porque era sua vez de pagar. Aldo levantou-se muito irritado,
pois havia pago uma grande quantia de dinheiro para que aquela senhora o ajudasse. E a única coisa que ela disse foi que não tinha escapatória. Ele saiu correndo daquela casa. Eu me preparava para segui-lo, quando a senhora me segurou pelo braço e disse: menina, aquele ser queimado, aquele demônio vem por ele, mas não hesitará em tirar do caminho quem se interpuser. Ele fez um trato e seu tempo se cumpriu. Saí correndo atrás de Aldo, que já me esperava no carro. Ele dirigiu até aqui, até o apartamento, e me deixou na entrada do prédio. Vi como ele se foi dirigindo a toda velocidade, e naquele dia não soube mais dele às 4 da madrugada. Novamente ele me acordou. Estava chorando. Me disse que já o tinha visto, que uma forte queimação no peito o fez acordar, que correu para o banheiro para se examinar, e lá o viu atrás dele, pelo espelho, fora do banheiro esperando por ele. Ele o viu se aproximar até ficar perfeitamente visível. Não se escondia mais, mesmo estando na escuridão. Viu seu rosto queimado, a pele caindo aos pedaços e o cheiro de queimado se aproximando. Sua expressão era de escárnio, como se estivesse desfrutando daquela tortura. Não fazia nenhum som. Apenas sorria com aqueles dentes podres, com aqueles lábios que pareciam derretidos. Disse que foi a coisa mais aterrorizante que já viu em sua vida quando aquela coisa deu mais um passo em direção a Aldo. Ele fechou os olhos, mas isso não impediu que aquilo continuasse se aproximando. Ele sentiu como o tocou, como o queimou, como se fosse um ferro quente. A Dedoro fez gritar e se debater para se defender, mas ao abrir os olhos percebeu que não havia mais ninguém lá. Ele me disse que não aguentava mais e desligou o telefone. Minha única esperança era Louis. Por isso fui procurá-lo. Fui perguntar na vizinhança, porque alguém me disse há algum tempo que ele tinha se tornado sacerdote. Perguntei todos os lados até que encontrei alguém que sabia onde estava. Lembra, Lu, quando fui te procurar? A primeira coisa que me disse foi que tinha muito medo de, quando esse dia chegasse, perguntou por Aldo e te coloquei a par de tudo. E na verdade, pessoa, graças ao Lu, consegui entrar em contato com todos vocês por causa de seu trabalho. Lu conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que acaba conhecendo todos. Ele me disse que nossa alma não nos pertence, que é do Criador. Então não podemos fazer um acordo oferecendo algo que não é de nossa propriedade. Disse que Deus perdoa quem se arrepende de coração, não apenas por sentir a morte se aproximando. Também me disse que há um pecado que não pode ser perdoado: o suicídio, pois não existe oportunidade de arrependimento. Achamos que talvez por isso aquela coisa não pudesse chegar e levar Aldo sozinha. Queria machucá-lo antes, fazer com que fosse insuportável que atentasse contra sua própria vida, e só assim arrastá-lo para um castigo eterno. Segundo Luiz, precisávamos preparar uma forma de ajudá-lo antes que ele fizesse algo sem volta todo aquele dia. E o seguinte, tentei me comunicar com Aldo. Fui procurá-lo e ele não estava em lugar nenhum. Ele me ligou novamente à noite por volta das 6. Dava para ouvir em sua voz. Ele não conseguia dormir desde a última vez que tínhamos conversado. Também cobriu todos os espelhos do lugar onde estava, pois sempre se via queimado, com uma voz muito triste que mal se ouvia. Me pediu desculpas, disse que me amava e que eu era a melhor coisa que tínhamos conversado. Também cobriu todos os espelhos do lugar onde estava, pois sempre se via queimado, com uma voz muito triste que mal se ouvia. Me pediu desculpas, disse que me amava e que eu era a melhor coisa que tinha acontecido na vida dele, mas que não aguentava mais. Parecia uma despedida, e eu disse que tinha falado com Lu, de que me esperasse, que me dissesse onde estava, porque podíamos encontrar ajuda, que eu amava, que aguentasse, que não desistisse. Ele disse que já estava em casa, que me veria pela manhã. O vi cedo em sua casa, estava muito abatido. Levei o café da manhã, que ele gostava, mas era impossível ter apetite naquele lugar, com aquele cheiro terrível que o enchia. Ele tinha marcas que tentava esconder de mim. Conversamos por um tempo. Preparei café, passei o dia com ele, até a tarde. Quando, por mais que eu não quisesse, preparei algo para comer. Tentei dizer que tinha falado com Louis, que buscaríamos uma forma de ajudá-lo, mas ele não parecia se importar quando começou a escurecer. Me pediu para ir embora, disse que precisava ficar sozinho, que nos veríamos em breve e que esperava estar melhor, mais forte. Ele segurou minhas mãos e as beijou.
Disse que era a hora de eu ir, que agradecia por tudo no dia seguinte. Louis me ligou logo de manhã para dizer que estava preparando tudo o que precisávamos levar Aldo a uma igreja em uma cidade próxima. Fui até a casa de Aldo para avisá-lo. Toquei a campainha, mas ele não saiu. Também não atendia ao telefone. Seu carro estava na entrada e de repente senti algo no meu casaco. As chaves da casa. Entrei, não havia mais aquele cheiro ruim. Tudo parecia estar tranquilo. A atmosfera era diferente. Chamei por ele desde a porta, mas não houve resposta. Subi para o quarto e vi a cama arrumada. Ouvi o chuveiro aberto e abri a porta do banheiro. Lá estava ele no chão, banhado de vermelho. Era evidente o que tinha acontecido e gostaria de dizer que ele se foi em paz, mas seu rosto refletia terror. Sua não conseguiu ser apagada, por isso não deixei ninguém abrir o caixão, no meio do choque daqueles momentos que parecem parte de um pesadelo. Quando liguei para a polícia, lembro de ter visto algo no banheiro. Algo escrito no espelho. Eu juro que parecia estar escrito aquele maldito nome que ele nos disse através da Ouija, escrito no espelho. Mas ao contrário, quase como se tivesse sido escrito por dentro. Liguei para localizei todos vocês. E bem o resto da história. Vocês já sabem quando Amanda terminou seu relato. Já não lhe restavam lágrimas para chorar, nem a nós, palavras de consolo que pudessem ajudar. Não soube o que dizer a ela, ainda não sei, por favor. Curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Eu estava em uma viagem de carro de Portland a Chicago. Era quase uma viagem de 3 dias. Então eu tinha reservado alguns lugares para dormir ao longo do caminho. Não fui muito específico com os lugares que escolhi, mas optei por Airbnbs para poder aproveitar um pouco mais a viagem de carro em vez de ficar em um hotel lotado. Meu primeiro Airbnb era em Wyoming e a rota pelo estado não passava por grandes cidades. Era em uma cidade muito pequena. Ao passar pela fronteira para Wyoming, começou a nevar intensamente, só prolongando o longo dia de viagem quando cheguei à cidade. As estradas estavam cobertas de neve e o sol já havia se posto. Estava bem tranquilo, quero dizer. Não sei muito sobre pequenas cidades, mas parecia exatamente como eu imaginava, especialmente em um estado de baixa população. Como Wyoming, esperava que houvesse um McDonald's ou algo assim, de onde eu pudesse pegar um jantar rápido, mas ficou bem claro que não haveria. Então dirigi por lá e virei na rua em direção ao meu Airbnb. Era uma longa entrada levando a uma casa pequena no meio de um campo, com altas árvores de pinheiros cobertas de neve, alinhadas no quintal da frente. Estacionei ao lado e saí com minha mala, depois contornei para a frente. Digitei o código e entrei fechando a porta e acendendo as luzes. Era pequeno, provavelmente uns 40 metros quadrados, com apenas uma sala de estar e um quarto. Tirei os sapatos e deixei minha bolsa ao lado da cama. Depois sentei no sofá quando fiz isso. Ouvi um baque vindo do quarto. Olhei para... De onde havia acabado de vir foi bem alto, mas não tinha ideia do que poderia ter sido. Levantei-me e voltei, olhando para dentro do quarto e acendendo a luz, estava tudo igual. Fui verificar o pequeno banheiro que havia lá, mas estava tudo em ordem, e a única outra porta na casa era o armário do quarto. Caminhei até lá e puxei a maçaneta da porta, mas ela não se moveu. Para estar trancada do outro lado, começo. Achei meio estranho que um armário de quarto fosse mantido fechado. Mas então pensei que poderia ser um armário de manutenção, onde o proprietário guardava coisas. Não havia outros lugares para colocar qualquer coisa. Então essa foi a conclusão final que cheguei. Voltei para a sala de estar e descansei os olhos no sofá. Enquanto pensava no meu plano para o dia seguinte, depois de 15 minutos, me levantei novamente e fui até a janela, olhando para fora para ver se ainda estava nevando e se as estradas estariam transitáveis. No dia seguinte, estava assustadoramente escuro lá fora, sem luzes da cidade, visíveis por trás das altas árvores de pinheiro, e ainda estava nevando bastante. Fechei as persianas e voltei para o sofá, mas vi uma sombra se mover no quarto.
Era lenta e suave, como a sombra de uma porta se abrindo ou fechando. Comecei a andar naquela direção, ouvindo enquanto. Me aproximava da porta e olhava para dentro do quarto. Tudo estava no lugar e nada parecia ter causado a sombra que vi, mas eu sabia que tinha visto algo se mover lá dentro. Continuei olhando ao redor, até que meus olhos voltaram para o armário. Ainda estava fechado, mas algo me deu uma sensação desconfortável. Sobre isso me aproximei e peguei a maçaneta, e ela abriu facilmente. Não estava mais trancada, e dentro não havia nada. Era apenas um armário pequeno e vazio, antes que eu pudesse processar tudo e tentar juntar as peças. Houve alguém atrás de mim. Quando me virei, um homem grande estava parado na porta do banheiro. Parecia machucado e cansado. Além disso, estava todo sujo de sangue, com arranhões e cortes por todo o rosto, e enquanto eu o encarava, ele nem parecia se importar. Ele entrou no quarto e se ajoelhou, pegando uma bolsa suja debaixo da cama. O homem então se levantou e nem mesmo me olhou enquanto saía lentamente do quarto e da casa. Corri até lá e vi ele seguindo pela neve até estar além das luzes da casa. Tentei envolver a polícia, mas depois de dar minha descrição, eles só conversaram com o proprietário do Airbnb. Depois de sair da cidade, não obtive mais informações. Acho que é mais provável que ele estivesse apenas usando o lugar para dormir ou algo assim. Mas a maneira como ele parecia faz com que eu questione isso. Nem consigo pensar no que poderia ter acontecido se eu tivesse ido direto para a cama naquela noite, com um homem se escondendo no armário, a poucos centímetros de mim. O que vou contar aconteceu com meu pai quando ele tinha pouco menos de 12 anos. Ele ficava sozinho de madrugada em casa. Apesar de ser muito pequeno, sua mãe tinha que sair para trabalhar, pois era garçonete, e seu irmão mais velho saía com os amigos. Como naquelas áreas eram comuns as gangues de tráfico, meu pai não gostava de acompanhá-lo e preferia ficar sozinho em casa. Uma dessas noites, ele estava na sala ao lado da porta principal, deitado vendo TV. De repente ouviu 2 golpes na porta. Pensou em abrir. Mas como já passava da meia-noite, não se sentiu seguro. Achou que poderia ser seu irmão ou sua mãe, mas logo pensou que eles teriam chave ou chamariam por seu nome. Olhou o relógio e era cedo demais para ser eles. Então decidiu olhar pela janela ao lado da porta para ver quem era antes de abrir. Quando se aproximou da janela, não viu ninguém e voltou a se deitar, pensando que a pessoa havia ido embora. Porém, novamente, ouviu 2 golpes na porta. Ele se levantou e olhou pela janela de novo, mas não viu nada. Em vez de se assustar, pensou que poderiam ser seus amigos fazendo uma brincadeira, então decidiu ficar perto da janela para surpreendê-los na próxima vez que batessem quando ouviu o primeiro golpe. Correu para a janela e abriu a cortina rápida antes do segundo golpe, mas não viu nada. Isso o aterrorizou, pois não havia como alguém se esconder tão rápido do ângulo da janela. Ele conseguia ver até o chão, tornando impossível que alguém estivesse agachado. Desesperado, correu para o sofá, se deitou, se cobriu e aumentou o volume da TV, ignorando os sons que continuavam a ocorrer. No dia seguinte, quando sua mãe chegou do trabalho, uma vizinha aproximou para contar algo. Disse que todas as noites, sem falha, uma mulher vestida de branco ficava parada em frente à porta deles por muito tempo, até que de repente entrava no quartinho ao lado da janela e não saía até a noite seguinte. Esse quartinho era onde dormiam as lebres. Ao ouvir isso, sua mãe contou aos filhos, para que tivessem cuidado, pensando que talvez fosse alguém rondando o bairro. Eles verificavam-o todos os dias, mas nunca encontraram nada estranho. Meu pai, no entanto, ficou muito assustado ao ouvir, sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Pensando na possibilidade de ter aberto a porta naquela noite, imaginou-se cara a cara com aquela mulher. Ou pior ainda, ela entrando na casa enquanto ele estava sozinho. Gostaria de dizer que isso foi a única coisa que aconteceu com meu pai, mas depois de tanta noite sozinho, há muitas outras histórias para contar. Assim que puder, vou reunir todas e compartilhar com vocês se estiverem interessados. Esta é uma das muitas histórias aterrorizantes que tenho, mas esta em especial eu considero 100% paranormal.
Por isso me animei a contá-la. Não posso dar localizações exatas. Só direi que aconteceu há alguns anos na Serra, quando nos enviaram a mim e a meu pelotão para nos instalarmos nesses lugares. Aquele lugar era muito afastado da população. Era no topo das montanhas, e os povoados mais próximos ficavam a horas de onde instalamos o acampamento. O lugar era solitário por razões óbvias, e nos foi dada a ordem de vigiar toda uma área para garantir que não houvesse plantações ilegais ou criminosos escondidos no local, pois havia informações de que ali tinham esconderijos de uma quadrilha daquela época. Fazíamos rondas à noite em nossas caminhonetes para inspecionar o local para fazer o trabalho mais fácil e rápido. Deixamos a caminhonete em um lugar seguro e todos descemos dela. Passava da meia-noite e o lugar estava em completa escuridão. O ar naquele dia estava muito frio, pois era inverno, e estávamos no ponto mais alto da serra. Era difícil não se perder entre tantas árvores e mato nós. Claro, tínhamos o equipamento necessário para voltar, sem nos perdermos até onde estava caminho. Mas qualquer outra pessoa, com certeza, se perderia facilmente naquele lugar. Caminhamos muito por ali. O relógio indicava que eram 2 da manhã, quando de repente ouvimos passos muito fortes, como se alguém estivesse correndo em nossa direção. Ficamos em alerta caso fosse alguém querendo nos atacar. Apagamos todas as lanternas e apenas esperamos que aquilo que estava correndo finalmente chegasse até onde estávamos. Permanecemos completo silêncio quando de repente ouvimos um choro se aproximando, junto com aqueles. Passos era a voz de um homem que, quando finalmente estava a poucos passos de nós, acendemos as lanternas novamente, apontando para aquele jovem. Era um homem de cerca de 30 anos, descalço e com a roupa rasgada e suja. Ele vinha chorando e suplicando por nossa ajuda. Pedimos que se identificasse, mas ele nunca o fez. Perguntei repetidas vezes o que havia acontecido e qual era seu nome, mas o jovem não parava de chorar e dizer: "Ajude-me, por favor." Nós desconfiamos imediatamente, pensando que se tratava de alguma armadilha para nos emboscar. Então decidimos detê-lo para interrogá-lo adequadamente. Mas no momento em que nos aproximamos dele, o jovem começou a correr muito rápido. Todos nós começamos a correr atrás desse rapaz. Imediatamente ele se afastou tanto que apenas víamos sua sombra correndo. Mas ainda assim não paramos e continuamos atrás dele. Não sei quanto tempo corremos, mas foi um longo trecho. Um companheiro ficou para trás porque tropeçou em um galho e machucou a perna. Ele nos disse para continuar a perseguição, que ele ficaria bem. Continuamos correndo sem parar até chegarmos a um lugar muito estranho. Era como uma caverna muito pequena, onde o vimos entrar. Meus 3 companheiros e eu paramos e fizemos silêncio, pois sabíamos que dentro dessa caverna poderiam haver criminosos prontos para nos matar. Caminhamos com muito cuidado, adentrando lentamente naquela caverna, onde não se ouvia absolutamente nada, mas havia luz dentro. A caverna era muito profunda. Caminhamos muito e ainda não chegávamos ao final dela. Nem sequer tivemos que acender nossas lanternas, pois a caverna estava muito bem iluminada pelo que pareciam ser velas. Continuamos caminhando quando de repente vimos algo ao longe, jogado no chão. E ao nos aproximarmos, percebemos que era um corpo, mas não havia apenas isso. Ficamos completamente, não digo assustados, mas espantados quando, ao olhar ao nosso redor, vimos um monte de estátuas diabólicas, todas rodeadas de muitas velas e escritas. Fiquei com a pele arrepiada quando vi que havia muitas fotos de crianças aos pés dessas estátuas, junto com objetos muito estranhos, como bonecos e corpos de animais dissecados. Ver aquilo com mais clareza deu um leve medo. De repente, a vibração que se sentia era horrível e pesada. E quem diz isso é alguém que esteve em muitos, mas muitos lugares horríveis e cheios de corpos. Eu vi todo tipo de... Mas jamais na minha vida senti uma vibração tão horrível e insuportável quanto a daquele lugar. Depois de ver tudo aquilo, corremos até onde estava o corpo para identificá-lo. E quando chegamos, algo muito horrível percorreu nossos corpos ao percebermos que era o mesmo jovem que estávamos perseguindo. O lugar cheirava muito mal, pois o corpo estava ali sem vida.
Há pelo menos 3 dias, começamos a nos questionar. Per entre nós se ele era realmente o jovem que estávamos perseguindo, pois era muito difícil entender, mas todos concordamos que era ele mesmo, não tínhamos nenhuma dúvida sem querer ser explícito, mas o jovem tinha os olhos costurados em forma de X e estava amarrado com as mãos nos pés. E imediatamente informamos via rádio ao nosso comandante sobre o que estava acontecendo, para que ele avisasse aos peritos para fazerem seu trabalho. Mas poucos minutos depois, recebemos uma ligação dele, dizendo que os peritos não se aproximariam daquele lugar mesmo. Pedindo várias vezes para virem, se recusaram com isso. Nós tínhamos a tarefa de carregar o corpo e levá-lo na caminhonete até o centro da cidadezinha, onde estava o único necrotério do lugar, ao tentar arrastá-lo para fora. Notamos que algo segurava para que não se movesse. Era algo muito estranho, como se alguém o estivesse puxando pelas para dentro, enquanto nós o puxávamos para fora. Então sentimos como se algo o arrancasse de nossas mãos, puxando-o completamente para dentro. Um dos meus companheiros não aceitou isso e saiu da caverna. Restavam apenas 3 de nós lá dentro, pensando no que fazer, pois sabíamos que tínhamos que cumprir a ordem do nosso comandante. Tínhamos que tirar o corpo de lá e levá-lo ao necrotério, mas nem sabíamos o que estávamos enfrentando. Como se pode lutar contra algo que você não pode ver, algo que você sabe que é completamente maligno? Pelo menos eu acreditava nisso. Estávamos pensando no que fazer, quando de repente um companheiro começou a fazer ruídos, como se estivesse engasgando, como se tivesse algo atravessado na garganta e não pudesse respirar. Meu outro companheiro e eu corremos para ajudá-lo, perguntando o que estava acontecendo, se faltava ar, mas ele não podia responder nada. Ele continuava fazendo aqueles ruídos, com uma cara de alguém que está se engasgando. De repente sua cara, sua expressão, seu olhar, tudo nele mudou. Ele nos olhava com olhos frios e apagados. De repente começou a falar com uma voz muito grave e muito diferente da dele, gritando blasfêmias com a voz grave e turva. Enquanto isso acontecia, as chamas de todas as velas se moviam de um lado para o outro, como querendo se apagar, mas não havia vento dentro da caverna, o que tornava tudo ainda mais estranho. Gritei com ele que parasse de brincadeiras, pois embora soubesse que não era assim, em algum momento, pensei que ele pudesse estar brincando conosco, mas então ele começou a respirar muito forte e sua expressão de medo voltou. Algo entrou em mim, disse ele, agora com a voz cheia de terror, e depois disso saiu correndo dali. O mais rápido que pode, meu outro parceiro também começou a andar atrás dele. E claro que eu também saí junto com eles, pois não pensava de maneira nenhuma em ficar ali sozinho, dentro daquela maldita caverna. Voltamos ao nosso acampamento, completamente assustados, sem poder explicar direito a todos os outros o que exatamente havia acontecido. Muitos deles riram de nós, mas outros acreditaram, pois aquele lugar era muito famoso pelas coisas perturbadoras que ali faam. Outro colega nos contou que sua avó era de lá e que muitas pessoas iam fazer oferendas ao próprio diabo em troca de diferentes coisas. E em troca de seus pedidos, muitos ofereciam vidas humanas pela manhã. Voltamos ao local e retiramos o corpo do jovem sem nenhum problema. Praticamente o lugar soava como se fosse somente um lugar normal no meio do mato. As palavras de agradecimento e as lágrimas nos olhos dos pais me fizeram compreender a magnitude da nossa descoberta acidental. Fiquei convencido de que alguns se manifestam com outros propósitos, como querer que seus corpos sejam encontrados para finalmente poderem voltar para suas famílias. Após sofrerem por tanto tempo nas semanas seguintes, tentei retomar a normalidade de meus deveres militares, mas essa experiência ficou gravada em minha mente. Cada vez que passava lugares como aquele, não podia evitar olhar com atenção, esperando não encontrar outro caso. Me chamo Carlos Trabalho, dirigindo um ônibus que faz a última rota da noite, em uma área com zonas pouco habitadas. Geralmente é tranquilo porque a essa hora quase ninguém sobe. As autoridades insistem em manter a rota ativa, embora de qualquer forma eu prefira dirigir à noite, porque não há trânsito.
Dirigir no meio do nada durante a noite me levou a presenciar coisas estranhas, mas nada me inquietou, tanto quanto as pessoas que caminham à beira da estrada, longe de qualquer assentamento. Vi a primeira pessoa quando eu estava começando nesta rota. Eu dirigia o ônibus e vi uma mulher com um vestido azul caminhando pelo lado da estrada. Sob a luz da lua estávamos em um trecho isolado, a quilômetros de qualquer lugar, e eu era o primeiro veículo que ela via desde o anoitecer. Ela não tirou os olhos de mim e continuou, caminhando com uma expressão vazia no rosto. Buzinei e ela continuou a me olhar. Pensei que deveria haver algum acampamento próximo e continuei. Nem sempre vejo essas pessoas, mas quando aparecem é como se surgissem do nada. Parece que nunca estão lá durante o dia. Uma vez que você sabe que estão lá, começa a anotá-las quando dirige longe da civilização, na completa escuridão. Alguns motoristas os chamam de vagantes da noite, mas eu os chamo de caminhantes, porque estão caminhando em direção a algum lugar. Eles veem as formas e tamanhos, homens, mulheres altos, baixos, gordos, magros, crianças. Gente comum, no início. Eu não prestava muita atenção, além de notá-los de vez em quando. No breve momento em que eram visíveis, enquanto eu passava, não pareciam precisar dos meus serviços, nem notavam que eu estava lá uma noite. Há alguns meses passei por uma senhora bem idosa. Ela vestia uma roupa de hospital e parecia muito doente. Tinha os olhos fundos, o cabelo branco e a pele extremamente pálida. Ela sorria como se estivesse vendo um ente querido. Arrastava os pés ao longo da beira da estrada, e só de olhar para ela eu podia imaginar o cansaço que devia sentir. Eu queria ir dirigindo, mas a minha avó, então parei. Peguei a lanterna que sempre carrego comigo e desci do ônibus. Podia ouvir seus passos antes de vê-la. Parei alguns metros à sua frente e vi seus pés enrugados no chinelo, sempre arrastando para a frente. Faltavam muitos quilômetros para o bairro próximo, e eu sabia que a esse ritmo ela nunca chegaria. Levantei minha lanterna e comecei a caminhar em sua direção. Senhora, chamei, esperando que respondesse. Não recebi resposta, mas quando finalmente a luz alcançou, me assustei quando seu rosto apareceu. Não porque fosse diferente, mas porque parecia doente de perto. E menos viva, senhora. Está bem, sabe que não há nada por quilômetros quer que eu a leve. Ela não respondeu nada, apenas continuou sorrindo e avançando. Meu coração batia forte. Pensei que ela estava apenas muito velha e precisava de ajuda. Meus pés estavam congelados no lugar enquanto ela se aproximava. Quando chegou a alguns metros, suas mãos enrugadas começaram a se estender em minha direção. Seus dedos se moviam como se tentassem alcançar meu rosto. Ela abriu a boca, mas não disse nada. Apenas sorriu. Minhas pernas cederam e eu caí de lado. Ela se abaixou para me alcançar com uma velocidade impressionante. E antes que eu percebesse, seus dedos estavam ao redor dos meus tornozelos me puxando. Eu me debatia desesperadamente, mas sua força era incrível. Ela me olhou com seus olhos fundos e um sorriso. Demoníaco, dei um chute com toda a minha força, e para meu horror foi como chutar concreto. Felizmente ela me soltou. Eu me arrastei para o meio da estrada e ela continuou caminhando pela beira. Suas mãos caíram para os lados do corpo e sua boca se fechou, mas seu olhar permaneceu fixo em mim enquanto ela saía da luz da minha lanterna. Esperei até que o som de seus passos desaparecesse. Depois do que pareceram minutos de silêncio, eu reuni coragem para me levantar e voltar para o ônibus. Não havia sinal da mulher, mas quando acelerei, não demorou muito para eu alcançá-la. Seus olhos ainda estavam fixos em mim. Provavelmente estiveram o tempo todo. A última coisa que vi dela foram seus lábios finos. Segundo o outro, os motoristas, sou o primeiro a tentar interagir com um caminhante desses. E se Deus for bom, serei o último. Desde então tenho visto muitos mais, caminhando pela estrada na escuridão. Desde aquela noite, os caminhantes sempre me olham diretamente, quando passo algo que nunca costumavam fazer, mas de jeito nenhum eu vou parar de novo por eles.